Saudações especiais a todos. Próximo domingo, dia 7 de janeiro de 2018, estaremos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Desta vez estaremos estudando sobre a carta aos Hebreus. E o tema principal, o tema que norteia todo o trimestre, todas as 12 lições que serão estudadas durante todos esses 3 meses que sucederão, é a supremacia de Cristo. Bem, sabemos que o Novo Testamento ele tem 27 livros. Destes 27 livros, 4 são os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico. Ele conta a história da igreja. E depois temos ali 13 cartas de autoria paulina. 13 cartas de autoria paulina corresponde quase que a 50% do Novo Testamento, que é 27 livros. E temos 8 epístolas gerais de diversos escritores. Pedro, Tiago, João, Judas. E Hebreus se enquadra aí, está dentro destas epístolas gerais. E em seguida, o livro do Apocalipse. Nós estaremos vendo aqui, estaremos dando uma pincelada sobre a carta aos Hebreus. Domingo que vem vamos estar vendo um panorama da carta, vamos estar vendo Jesus como superior aos profetas e Jesus como superior aos anjos. São 3 pontos principais que nós estudamos. E nesses 3 pontos, 3 subpontos. Como já falei, um panorama geral da carta, Jesus superior aos profetas e Jesus superior aos anjos. Em primeiro lugar, vamos aqui a algumas observações sobre esta carta. O Dr. Caramuru chega a dizer que esta carta não é exatamente somente uma carta, ela é um tratado. Alguém disse que ela é uma explanação, uma explicação inspirada pelo Espírito Santo do Antigo Testamento. Se você vê uma coisa, então uma coisa interessante, todas as cartas, os escritores, eles se identificam como sendo eles que estão escrevendo. Eles dizem, como no caso de Paulo, Paulo, servo do Senhor, a igreja em Colossos, a igreja em Éfeso. Ele diz, Paulo, apóstolo, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Já o escritor da carta aos Hebreus, ele não traz saudação nenhuma. Como ele inicia? Ele inicia dizendo assim, havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através do Filho. É assim que ele inicia, sem saudação nenhuma. Aí eu fico olhando, quando a gente vai para o Antigo Testamento, por exemplo, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo assim, ouve. Quando você vai lá para o livro de Jó, ele inicia dizendo assim, havia. E em Hebreus, como já falei, havendo. Você vê que são palavras derivadas. O que eu quero dizer? Ele inicia a carta e ele continua nela como alguém que tem um grande conhecimento, alguém com grande conhecimento do Antigo Testamento. Há ainda alguns teólogos que dizem que esta carta é como se fosse um 5º evangelho. Por quê? Porque os evangelhos, eles falam sobre o nascimento de Cristo, os milagres que Cristo fez, os sermões que Cristo pregou, a morte de Cristo, a paixão de Cristo, a ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo. Já no caso aqui, é como se ele desse continuação. Ele fala de Jesus agora no céu, como um mediador. E ele coloca Jesus superior a Moisés, coloca Jesus superior a Josué, superior a Melquisedeque, superior a Arão, superior aos anjos. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Já disseram que foi Apolo, por ele ter sido um grande conhecedor das Escrituras. Já disseram que foi Priscila, por ter sido uma mulher muito piedosa. Já disseram que foi Lucas, sob a supervisão de Paulo. Já disseram que foi Barnabé. Enfim, vários nomes já apareceram. Até outros nomes ainda. Porém, continua sendo uma carta
de autoria desconhecida. Durante o primeiro século, teve uma grande aceitação de ter sido Paulo o escritor dessa carta. É mencionado Paulo como sendo o autor dela nos manuscritos alexandrinos, por volta do ano 500. 2 concílios também citou Paulo como sendo o autor da carta. O concílio de Laodiceia, em 363, e o concílio de Catargo, em 391. Esses 2 concílios citaram Paulo como sendo o escritor da carta. Algumas pessoas, até mesmo nos nossos dias atuais, citam Paulo como sendo o escritor. E batem o pé, batem o martelo, fincam as estacas. Foi Paulo o escritor da carta aos Hebreus. Por quê? Eles encontram alguns indícios e com esses indícios eles acabam acreditando que foi Paulo. Por exemplo, quando a gente vai lá para o livro de Hebreus, o livro que estamos estudando, capítulo 13, o versículo 23, diz assim: sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Timóteo foi um grande amigo de Paulo. Paulo disse que Timóteo foi como se fosse um filho. Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo, 1º e 2º Timóteo. Cartas essas que têm instruções para o ministério, instruções que servem para nós até hoje, pois a Bíblia é um livro para toda a humanidade. Então, por motivo disso, por motivo dessa citação aqui, e de ser Timóteo citado mais de 20 vezes, aproximadamente isso, alguns dizem, aproximadamente umas 20 vezes, então associa que seja Paulo. Também existe um outro indício. Como Paulo escreveu a carta aos Gálatas, e quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, existia uma preocupação ali, pois mestres judaizantes estavam pregando dentro da igreja e estavam ensinando os crentes que somente Cristo não era suficiente. Eles teriam que circuncidar, teriam que seguir os ritos. Quando a gente vai para as cartas de Paulo, todas as 13, Paulo se identifica como sendo Paulo. Paulo identifica para onde ele está escrevendo aquela carta. Por que que aqui Paulo não se identificou? Por que que Paulo não se identificou? Aí alguns dizem, não, porque ele já tinha escrito uma vez para os judeus e por motivo de perseguições, de não aceitação da carta, ele não se identifica. Ficamos com a seguinte opinião, que é a mais certa, de que não sabemos quem escreveu esta carta. Ela é anônima para nós. Que ano essa carta foi escrita? Essa carta foi escrita por volta do ano 67 a 70 depois de Cristo. Alguns conjecturam, é uma conjectura, não é uma coisa certa, de que ela não foi escrita depois do ano 70, porque se ela tivesse sido escrita depois do ano 70, teria o escritor sacro mencionado a destruição do templo em Jerusalém. Sabe-se que foi um período difícil, entre 67 e 70 foi um período difícil, porque entre o ano 66 até o 70 iniciou-se uma guerra entre judeus e romanos. E no meio dessa guerra não foi muito bom para os judeus. Depois tiveram que se dispersaram, saíram, né? E o templo ele foi destruído, quer dizer, existiu ali uma vitória para os romanos. E os cristãos, eles eram perseguidos pelos romanos porque eles eram cristãos judeus. E também por motivo lógico que os cristãos não adoravam vários deuses e nem sequer os deuses dos romanos. Tinham a mesma opinião que os judeus. Eles adoravam apenas a Deus, um Deus invisível e imortal. Por esse motivo eram perseguidos também. E também queremos frisar aqui, queremos colocar aqui que os judeus cristãos também eram perseguidos pelos judeus não cristãos. Por quê? Porque para os judeus que não eram cristãos, teria que continuar fazendo os mesmos ritos. Teria que continuar circuncidando, teria que continuar observando os mesmos ritos. E para os judeus convertidos, eles acreditavam estar em um Novo Testamento. Cristo é suficiente. É por isso que o escritor aqui, ele frisa bem a supremacia de Cristo. Cristo é superior a tudo. Se você ler a carta, eu tive o privilégio de ler, li 2 vezes, e
você vê uma coisa, ele não desmerece o antigo pacto, ele não desmerece Arão, ele não desmerece Moisés, ele não desmerece Melquisedeque, não, de forma nenhuma. Porém, ele fala que nós estamos em um concerto muito melhor. Então essa carta ela é carregada de conselhos, de exortações, de advertência, de consolo. Ela procura mostrar Cristo como sendo maior, Cristo como sendo melhor, pois os judeus cristãos, muitos já estavam esmorecendo e o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, na tentativa de fazer com que os judeus não continuassem a esmorecer, ele vem fortalecê-los com esta carta. Então o propósito da carta ter sido escrita foi essa, fortalecer, animar os judeus, os cristãos judeus que estavam ali sendo perseguidos, tanto pelos romanos como pelos judeus. Quando você vai na carta de 1 Tessalonicenses, você entende que havia uma perseguição dos judeus sobre os cristãos judeus. Diz assim, capítulo 2, versículo 14, 1 Tessalonicenses. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles. Então existe uma perseguição ali por parte dos judeus. Quando você vai na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10 e o versículo de número 34, você percebe também que o motivo da carta era exatamente este. Versículo de número 34 do capítulo 10. Diz assim, porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Alguns estavam sendo presos, alguns tinham os seus bens confiscados, tomados, e ele aqui vem conforta dizendo que no céu os bens eles seriam maiores. Então essa carta nós não sabemos quem escreveu, é uma carta muito importante, é bem importante mesmo para nós, nos esclarece muitas coisas, não só adverte, não só consola, conforta os judeus, cristãos judeus que estavam ali desviando, que estavam ali voltando, que estavam ali desistindo de permanecer com Cristo, como nela nós encontramos ensinamentos sobre matrimônio, como nela nós encontramos ensinamentos sobre o Espírito Santo, como nela nós encontramos ensinamentos sobre a prática de vida. É isso aí. A intenção hoje era somente dar uma pincelada sobre o assunto. Próximo domingo veremos a lição de uma forma completa em salas de aula, e que Deus te abençoe.